Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que bom, né? Estarmos todos reunidos mais um dia, né? Vamos aproveitar sem perder tempo. Já orar. Se você puder, se alguém puder, ficar em pé antes de começar este momento de culto. Orando. Agradecendo a Deus porque a gente chegou aqui, né? Querido Deus, eterno Pai, te bendizemos, te adoramos, te glorificamos por estarmos mais uma vez na sua casa. Nesse tempo tão complicado, tão conturbado que temos vivido, o Senhor tem permitido, o Senhor tem nos dado graça de poder nos ajuntarmos para continuar o culto racional a Ti, meu Pai. Te damos graças porque até que o Senhor nos tem ajudado, te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus. E tudo o que ocorrer aqui nesta manhã, seja para glorificar teu santo e bendito nome, meu Pai. Encontra em nós disposição, sinceridade na nossa adoração. Venha com o teu Espírito Santo com toda a liberdade, Pai, atuar em nossos corações, de maneira que aquilo que fizermos aqui, meu Pai, esteja de fato glorificando o teu santo e bendito nome. Entregamos a Ti tudo o que somos, o que temos, meu Pai. Recebe a nossa adoração. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Então vamos já começar a cantar. Cantarei teu amor para sempre. Pode ser? Quem Amém. Quiser fazer palma, quiser bater palma para poder nos ajudar, uma vez que a gente não está com uma bateria aqui, né? Bom, mas tudo bem. A gente vai conduzir. Né? Lembre-se que o culto é para o Senhor. O Senhor merece toda a honra e toda a glória. Tá bom? 3, 4. Coração
diretamente com o mês de intercessão, né, como a gente estava falando aqui. Temos alguns pedidos de oração. Agora, eu estava falando, eu esqueci também. Só precisa de um agradecimento. E a outra, a irmã, a Elisa, isso, é parente de Covid mesmo. E ela é isso. Não, na verdade a gente tem, né, vários dos irmãos têm pedido de oração, se não todos, né? E a gente sabe que o nosso Deus conhece. Antes da gente pensar qualquer coisa, Ele já sabe. Antes de subir ao nosso coração, Ele ainda sabe. E vamos estar intercedendo, depois a gente cantar lá, tá bom? Já vou estar orando. Isso, pode trazer aqui, Pedrão, por favor. Já leio, já fica mais fácil. Apesar de a gente saber que Deus, Ele já entende, né? Ele já sabe, vou ler aqui. A Cleusa e o Gomes, eles agradecem a Deus por mais um ano completado de casamento. 52? Amém. Glória a Deus, né? Amém. Deus abençoe vocês. Então, uma motivação para a gente continuar, né? Que Deus abençoe essa aliança. E o Pedro Barbosa também. O Pedro pede pela recuperação da Josiane, pela filha Giovana, que está gripado, e por mais consciência em relação ao Covid. Que Deus proteja a todos nós. Vamos estar orando então? Querido Deus, mais uma vez nos dirigimos a Ti. Desta vez, agora, suplicamos em favor de pedidos que aqui chegaram. A gente, como a gente falou do Senhor, mesmo antes da gente pensar, o Senhor já sabe a nossa necessidade, já sabe o que está no nosso coração. E por isso nós te pedimos infinitamente gratos, porque o Senhor não nos tem deixado faltar nada. Nós precisamos muito da tua infinita bondade e misericórdia para vivermos esses dias aqui. E essas vidas que tracionamos aqui com o Pai, cada uma delas precisa de uma intervenção da sua parte, Senhor. O Senhor possa estar atuando conforme o propósito que o Senhor tem e também conforme a sua graça. Senhor Deus, o Senhor conhece cada necessidade, o Senhor sabe, Pai. O Senhor possa levar alívio, cura, restauração, consolo e conforto para cada uma dessas vidas do Pai. Nós também te agradecemos pelas vidas que estão se comparecendo, estão se recuperando, seja de cirurgia, seja de doenças. Nós te damos graças porque até que o Senhor nos tenha ajudado, Pai. Que nós possamos continuar assim, cada dia crendo na vitória, Senhor Jesus. E por isso nós já te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é nosso Deus e nós te louvamos por isso. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Maranata. Todos sentados. Pode falar. Ah, sim. É verdade. Esqueci que o pastor Gabriel. Só está fechada aqui a salinha do baterista, né? Deixa fechada, vai ficar por esse tempo. Vai acompanhar com o novo, pastor Gabriel. Pastor Gabriel já conheço ele de longa data. Até já socorreu a gente em alguns momentos ansiedade. Mas vamos lá. Maranata.
Graça e paz, irmãos. Amém? Estão animados? Tá? Cada um com uma mascarinha diferente, tudo sofisticado. Eu queria começar lembrando aos irmãos que nós estamos na campanha de Natal, Natal Solidário, onde nós estamos adotando 20 crianças. E até o momento nós já adotamos 17 crianças. Essas aqui todas já estão adotadas. Faltam 3 crianças. A Lorena, de 4 anos, a Alice Lucera, de 6 anos, e a Vitória, de 6 anos. 3 menininhas bonitinhas que estão aguardando alguém para adotá-las. A Silvana já vai pegar uma, a Maria José já vai pegar uma e a Sônia pegou outra, acabou. Amém. Graças a Deus, eu sabia que a gente ia ter facilidade para adotar essas crianças. Então, quem não conhece, irmãos, eu já estive lá várias vezes, já preguei várias vezes nessa igreja. É um bairro muito pobre e é uma igreja muito carente. A nossa igreja ajuda financeiramente aquela igreja. E, apesar disso, eles têm uma visão social muito grande. Então, eles adotaram aí, Maria José, lembra, mais de 200, né? Mais de 200 crianças. Eles realizam um trabalho embaixo ali do Rodoanel, que houve uma invasão daquela região, fizeram lá umas casas. Eles fazem um trabalho extraordinário. Eu tenho uma grande admiração pelo pastor Moza, pela Igreja Batista no Parque das Flores, que luta muito. E aqui é um grande prazer ajudar, porque eu sei que essas crianças aqui têm muitas necessidades. Eles têm um trabalho lá, inclusive com jiu-jitsu, tem um professor lá de tempo integral para ocupar as crianças ali com jiu-jitsu e coisas desse tipo, né? Então, graças a Deus, nós já podemos participar desse trabalho. É o mínimo que a gente pode fazer. Isso aqui pode vir mais na frente, porque está muito de lado aqui também. Nós estamos com um problema de microfones, temos que adquirir algum microfone melhor. E a gente tem sentido, inclusive, nas gravações, quando é culto presencial, a gente tem sentido a dificuldade de som, então nós vamos estar cuidando disso. Pois bem, meus irmãos, hoje nós estamos falando sobre os mitos do sofrimento. Os mitos do sofrimento, e queremos quebrar os mitos do sofrimento. No domingo passado, eu dei a definição de mito aqui para os irmãos. Mito é uma ideia falsa que distorce a realidade ou não corresponde a ela. Então, mito é uma ideia falsa. A palavra mito tem várias acepções. Se você parte para antropologia ou para teologia, você tem definições diferentes. Mas aqui nós estamos usando o lugar comum. Não é? Mito é uma ideia falsa, uma ideia que distorce a realidade, uma ideia que não corresponde à realidade. Por exemplo, eu estava lembrando de uma frase que as pessoas dizem assim, ninguém morre na véspera. Já ouviram essa? Isso é um mito. Não é? Não, já tem uma hora certa que você vai morrer. Não. Se você pular lá de cima da torre aqui da igreja, provavelmente você vai morrer. Isso aí, não existe esse destino. Deus sabe quando a gente vai morrer, mas se você for aí com a camisa do Palmeiras assistir um jogo do Corinthians, você provavelmente vai quebrar esse mito aí, que você vai morrer naquele dia, não é verdade? É assim. Então nós temos várias ideias falsas que carregamos conosco. E muitos mitos causam preocupação, causam estresse, causam medo. E nós queremos aqui quebrar alguns desses mitos que geram sofrimento. E hoje nós vamos falar sobre a ansiedade, falar a verdade sobre a ansiedade.
Todos nós temos ansiedade. Todos nós. Né? Os irmãos sabem, aqui, por exemplo, tem radiação. Se você sair lá fora, tem radiação. Tem o sol está brilhando, existe radiação. Mas se você for lá em Chernobyl, na Rússia, onde explodiu aquela usina lá, você vai morrer, vai ficar doente. Nós temos radiação aqui, mas é uma radiação que nós podemos suportar. Todos nós temos ansiedade. Não é? Mas o problema da ansiedade é quando ela domina a vida da gente e quando ela nos traz prejuízo, excesso de ansiedade. Um pouco de ansiedade é até bom. Não é? Você vai atravessar uma rua, você fica mais atento. Mas se você vive ansioso, preocupado com o dia de amanhã, isso é grave. Isso prejudica, isso causa sofrimento. Então, todos nós ficamos ansiosos por muitas coisas. Muitas coisas. Coisas diferentes. E o mito que está por detrás da ansiedade é este aqui. Eu posso controlar as coisas ao me preocupar com elas. Ou seja, se eu me preocupar, eu posso controlar aquilo. Uma vez nós estávamos numa reunião, num culto, num lar, e uma senhora estava falando que ela não consegue dormir enquanto a filha dela não chegava da faculdade, porque ela ficava pegando ônibus, etc. Era 11 horas, 11h30, meia-noite, e ela ficava preocupada, ansiosa. E eu perguntei, mas em que isso ajuda? A sua preocupação? O que você pode fazer nesse contexto? E todos nós sabemos que não adianta a gente se preocupar. A preocupação por si mesma não vai resolver nada. E nós pensamos isso. E por isso ficamos ansiosos. Você está aí, você não liga para nada, mas qual a preocupação, qual o problema de você, qual a solução quando você fica ansioso? Pensamos que a nossa ansiedade pode controlar o incontrolável. Há coisas que não podemos controlar. Se você se preocupa com seu esposo, com a sua esposa, com seu filho, com o seu casamento, com o seu trabalho, com a economia, se eu me preocupar com essas coisas, eu estou tentando controlar o incontrolável muitas vezes. E este é um dos mitos que me fazem sofrer. A grande realidade é que a ansiedade não realiza nada para você. A ansiedade não faz nada. Ela apenas faz sofrer. Ela não leva a nada. A ansiedade não leva a nada. Jesus, lá em Mateus capítulo 6, quando ele fala, olha os pássaros, olha as flores, ele deu várias razões para a gente não ficar ansioso. E você deveria ler esse texto, né? E Jesus deu ensinamentos ali que nos libertam da ansiedade. Você sabe qual é o mandamento mais difícil da Bíblia? O mandamento mais difícil não é não furtarás. Eu não tenho essa dificuldade. Eu não tenho problema com esse mandamento. Até onde eu sei. Não adulterarás. Não darás falso testemunho. Este não é o pior mandamento. O mais difícil mandamento está lá em Filipenses 4:6, que é este aí. Vamos ler todos juntos? Não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosas por coisa alguma. No grego, no original grego, para os profundos conhecedores do grego, a palavra coisa alguma significa coisa alguma. Nada. Não se preocupem com nada. Isso é a palavra. Não estou assim, exagerado. Tem que ter sangue de barata para não se preocupar com nada. Não sou eu que estou dizendo isso. É a palavra de Deus. Não estou dizendo que eu consigo... Aliás, um dos
dos temas que eu mais gosto de pregar é sobre ansiedade, porque ele fala para mim. Eu não penso em você quando eu prego sobre ansiedade, eu penso em mim, porque eu sou uma pessoa ansiosa, a natureza ansiosa. E quando eu leio um texto como esse 11º mandamento, não ficarás ansioso. Então isso dói o meu coração. E você acha isso difícil? Eu acho. Muito difícil. A raiz da palavra preocupação, lá no inglês, significa sufocar, estrangular. A ansiedade te sufoca. É como se alguém te pegasse, assim, a ansiedade pega você assim pelo pescoço e tenta estrangular você. A ansiedade, como nada mais, sufoca tirando a nossa vida. Ela sufoca a nossa felicidade, tira a felicidade de nós. A palavra grega para preocupação significa uma mente dividida. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa dividida, há um cabo de guerra, uma puxando para um lado. Por um lado você percebe que aquilo, você não pode fazer nada por aquilo. Por outro lado, você tenta controlar aquilo. Qual é a verdade acerca da inquietação, acerca da preocupação, acerca da ansiedade? As águas da sua vida estão agitadas? Na sua vida? Há agitação? Eu queria dizer nesta manhã que nós temos um porto seguro, onde você vai encontrar descanso, onde você vai encontrar segurança. Então eu quero desafiá-lo a abrir sua mente, porque Deus tem uma palavra especial para você nesta manhã. Há várias realidades sobre a ansiedade. A ansiedade é improdutiva. A ansiedade é irracional. A ansiedade é prejudicial. E a ansiedade é desnecessária. O Salmo 23 é um dos salmos mais queridos da Bíblia. E ele nos apresenta como Deus realmente é. O Salmo 23 é uma fotografia de Deus. E olha como começa o Salmo 23. Vamos ler todos juntos? O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Nada. E no hebraico, nada significa nada. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais facilidade nós encontraremos para confiar nele. Todos nós temos ansiedades de estimação. Sabe aquela sua ansiedadezinha que você gosta assim, de ficar ali adulando? Guarda no seu coração. Aquela ansiedade de estimação. Finanças. Aquela pessoa que está sempre preocupado com o dinheiro, com as finanças. Trabalho. Relacionamentos pessoais. Casamento. Filhos. Saúde. Qual é a sua ansiedade de estimação? O que é que tem tirado a sua paz? Como eu disse, a ansiedade é problemática. E tem 4 razões porque a ansiedade é problemática. A primeira é que ela é improdutiva. Porque a ansiedade nunca produz ou resolve coisa alguma. Ansiedade não resolve nada. É como você ir lá na academia e ficar andando na esteira sem sair do lugar. É como você acelerar o carro no ponto morto. Ele vai fazer barulho, mas não vai sair do lugar. A ansiedade é assim. A ansiedade
nunca resolveu qualquer tipo de problema. Ansiedade não pode alterar o nosso passado. A ansiedade não pode controlar o nosso futuro. A ansiedade só serve para uma coisa, meus irmãos. Ela serve para tornar o nosso presente uma coisa miserável. Ela é improdutiva. Ela é imprestável. Estão falando que nós estamos chegando na segunda fase segunda rodada, né? Segunda o quê mesmo? Oi? Isso. Parece que estamos chegando. Outros falam que ainda estamos na primeira, não sei. Mas eu me lembro no começo dessa pandemia, vendo os noticiários, ouvindo os cientistas, eu parei e pensei, meu Deus, dessa eu não escapo. Eu tenho tudo que está de errado aqui que vai dar para mim. Bateu uma tristeza. É que estamos aqui. Ainda estou aqui. 7 ou 8 meses depois, né? Nós estamos e tem gente aí que já nem está levando mais a sério. Praias estão cheias, o comércio lotado. Né? Então as pessoas nem estão mais preocupadas com isso, mas quanta preocupação isso gerou, quanta depressão, quanta gente aí se suicidando, inclusive, em função disso. Então, a ansiedade é improdutiva. Outra coisa que eu coloquei, a ansiedade é irracional. A ansiedade amplia os problemas. A ansiedade torna uma colina numa montanha. A ansiedade torna os problemas maiores. Quanto mais você pensa a respeito de uma dificuldade, maior ela fica. Preocupar-se sobre algo que você não tem controle é inútil. Se você percebeu que esqueceu o fogo, já aconteceu aqui na igreja, muitas pessoas já aconteceram isso. Esqueci o fogo ligado no fogão. O que ela fez? Foi lá e desligou o fogão. Essa ansiedade foi boa. Foi lá e fez. Mas há coisas, irmãos, pelas quais eu não posso fazer nada. Nada. Preocupar-se sobre algo que você não tem controle é uma estupidez. Faça o que precisa ser feito e pronto. Faça o que você pode fazer. Você tem que fazer um exame, você tem que fazer uma biópsia. Isso assusta a gente, né? Nossa, médico, você precisa fazer uma biópsia. Você já logo pensa em quê? É maligno. Já começa a contratar o seguro funeral. Não, vai lá e faça a biópsia. Isso você pode fazer. Agora, determinar se vai ser maligno ou benigno, quando vai sair, etc., isso não está no seu controle. Está lá no laboratório onde você fazer. Então, faça o que precisa ser feito. Mas, não fique ansioso. A ansiedade é prejudicial, porque o organismo humano não foi feito para ficar ansioso. Sabe por que ele não foi feito? Porque a pessoa ansiosa, ela pode contrair úlceras, ela pode contrair gastrite, fica com dor nas costas, dor de cabeça, insônia. E pessoa que não dorme bem, ela é um campo aberto para enfermidades. Então, a ansiedade prejudica a gente. Não é um esporte, não é algo inconsequente. Ele prejudica a gente. E a ansiedade é desnecessária, porque não acrescenta nada à nossa vida. É como uma nota de R$3. Você recebeu uma nota de R$3, não precisa ficar não precisa ficar contente, porque não existe. Sabe que é falso. A ansiedade é assim, ela é desnecessária. É como se eu pegasse 10 ou 5 quilos de lixo e colocasse na sua bolsa, e você ficasse andando com aquela bolsa cheia de lixo que não serve para nada. Ninguém faz isso.
Nós carregamos esse peso conosco, o peso da ansiedade, que não produz nada. Nós não fomos criados para cultivar ansiedade. Plantas e animais não ficam ansiosos. A única criação de Deus que fica ansiosa é o ser humano. Nós ficamos ansiosos, mas não fomos criados para ficar ansiosos. A ansiedade nos torna infelizes e doentios. Ninguém é ansioso de nascença. A ansiedade é aprendida. Nós aprendemos com os nossos pais, com as pessoas ao nosso redor, na nossa sociedade. Né? Agora, para desaprender, aí é preciso muita prática. É preciso muito da palavra de Deus. Então, qual é a forma de quebrar o mito da ansiedade? Qual é a forma? A forma é confiar que Deus vai cuidar de mim. Essa é a forma. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tão bonito falar isso. A gente fala o tempo. Quando eu fui fazer a operação das varizes, há muitos anos atrás, eu estava lá na sala de cirurgia, chegou o anestesista, com uma coisa na mão, aí ele olhou para mim, deita aí, deitei, e falou, agora você vai apagar. E o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É bom saber que a gente não está sozinho em certos momentos. Se eu creio que Deus cuidará de mim, eu não vou ficar ansioso. Tornar Deus o nosso pastor serve de antídoto para o estresse, para a ansiedade. E você precisa saber o que um pastor faz, o que o Senhor, como nosso pastor, faz em nossa vida. O pastor supre as nossas necessidades. Ele provê alimentação, ele provê abrigo, que são necessidades básicas de uma ovelha. O pastor protege, ele defende contra os inimigos, ele defende contra os perigos. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, quando a ovelha vê o pastor com um cajado na mão, ela pode vir o lobo que for, o leão que for, que o meu pastor está aqui para me proteger. Né? O pastor guia. Ele mostra o caminho quando a ovelha está confusa, sem saber onde ir. Aliás, uma ovelha largada por conta própria, ela não consegue viver sem um pastor. Um leão consegue, um lobo consegue, uma ovelha não. A ovelha precisa de ser guiada. E o pastor corrige. Qualquer dificuldade ou problema que aparece, ele corrige. Ele corrige. É isso que o pastor faz em nossa vida. E o fato extraordinário é o seguinte: Deus tem prometido trazer estas 4 bênçãos para a nossa vida. Se você confiar nele, se você convidá-lo para ser o seu pastor, ele diz: eu suprirei as suas necessidades, eu protegerei você, eu guiarei você, eu corrigirei você. Lá em Isaías 40:11 nós lemos: como o pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Deus está dizendo assim: eu cuidarei de você, guiarei, protegerei, corrigirei. Eu vou lhe ajudar, se você me conceder a oportunidade de ser o seu pastor. Deus se torna ainda mais específico lá em Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Note bem, todas.
as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Isso não significa que ele vai fazer todas as suas vontades. É uma coisa que é fundamental a gente lembrar, é que há diferença entre necessidades e vontades. Deus vai suprir todas as suas necessidades. Guarde isso. Não as suas vontades. E eu estava lendo esse texto e eu estava pensando, porque tem muita coisa que a gente, muita situação que a gente se envolve, que a gente fica em crise, porque a gente tem vontade própria e faz coisas que não é nossa necessidade. Quanta gente já se atolou em dívidas, não por necessidades, mas por vontades. Quanta gente seguiu o seu próprio coração. E aí fica complicado, né? Porque a vida, o Senhor é meu pastor, então Ele quer me guiar. Então Ele vai me dar sabedoria para aquilo que eu me meto. E Ele quer suprir aquilo que nós fazemos de acordo com a sua vontade. Né? Se Deus fizesse todas as suas vontades, você seria a criatura mais egoísta do universo. Ele vai satisfazer todas as suas vontades. Eventualmente, você ia ficar meio descontente. Mas Deus aqui está dizendo, eu suprirei as suas necessidades. Eu suprirei. Ele não está dizendo, talvez eu supra. Vou pensar a respeito. Possivelmente eu supra. Isso significa que o caráter de Deus está em jogo aqui. Note bem, meus irmãos, isso é sério. Quando Deus diz que vai suprir as nossas necessidades, Ele está pondo o seu caráter em jogo. E ele vai cumprir o que disse, senão ele é um mentiroso. Quando Deus faz a promessa, Ele coloca o seu caráter em jogo. Suprir as nossas vontades, necessidades. É que, meus irmãos, nós vivemos num mundo, e agora estamos chegando no final de ano, Natal, são tantas coisas que a gente percebe que não tem, tantas coisas que a gente gostaria de ter. Nós temos tanta abundância de tanta coisa. Você chega no guarda-roupa domingo para vir à igreja, mas com que roupa eu vou hoje? Aí olha lá, Maria Luísa, uns 40 vestidos, uns 30 pares de sapato. Sabe que nos tempos bíblicos, a pessoa, quando muito, tinha duas peças de roupa. A capa da pessoa ela usava para dormir, para se cobrir à noite. Essa sociedade de consumo em que nós vivemos era inimaginável nos tempos bíblicos. Então, quando Deus diz que vai suprir as necessidades, Ele vai suprir as necessidades. A grande questão é a seguinte, eu tenho que me analisar, isso é minha necessidade? Eu preciso mesmo disso? Eu posso viver sem isso? Eu sempre conto a história daquele irmão que foi demitido do emprego, chegou para mim, pastor, fui mandado embora, não sei o quê, agora eu vou ter que cortar a internet. Ué, você vai viver, você vai continuar vivo sem internet. Viu, irmão Cleusa? Não precisa chorar por causa da internet. Né? Deus está dizendo, eu suprirei todas. Qual é a abrangência da palavra todas? Contas a pagar? Sim. Prestações? Necessidades espirituais? Necessidades financeiras? Saúde física? Relacionamentos quebrados? Sim, todas as necessidades. Se Deus promete suprir todas as suas necessidades, dar proteção, dar direção, corrigir os problemas na sua vida, será que sobra alguma coisa para o que você tem que se preocupar? Nada. Uma vez que você adquire uma pólice de seguro, eu tenho seguro do meu carro.
eu tenho seguro lá de casa. Tem uma apólice. Então isso dá uma certa tranquilidade. Porque eu vou receber, se alguém levar meu carro, eu vou receber uma quantia para me comprar um outro carro. Não sei se é o mesmo, mas eu vou ter um dinheiro para isso. Se alguma coisa acontecer, tudo que estiver segurado me será restituído. Na Bíblia, irmãos, há mais de 20 mil promessas. 20 mil, mais. E esta é a cobertura da nossa apólice. Sabia disso? A apólice que Deus nos dá, aqui na sua palavra, a cobertura, aqui, 20 mil promessas. Quando você se apropria dessas promessas, será que sobra alguma coisa para você ficar ansioso? Se Jesus Cristo é o seu pastor, ficar ansioso não é somente improdutivo, irracional, prejudicial, desnecessário. A ansiedade é uma atitude não cristã. Cultivar a ansiedade é um tipo de ateísmo. Ateísmo equivale dizer que Deus não vai cumprir aquilo que Ele prometeu, que não irá suprir as minhas necessidades e, portanto, eu vou ter que dar um jeito na minha situação. Cada vez que você fica ansioso, você está se comportando como um ateu. Ansiedade é o ateísmo na prática. Eu digo que creio em Deus, mas vivo como se Ele não existisse. É dizer que Deus não vai fazer o que disse. Agora, como é que Deus se torna o meu pastor? Esse é um ponto importante. Como eu posso fazer de Deus o meu pastor? Deus não é pastor de todas as pessoas. Ele é somente pastor, somente daquelas pessoas que lhe dão a oportunidade de serem pastoreadas. Deus só será o meu pastor se eu permitir que Ele me pastoreie. Se uma ovelha quiser sair do rebanho, sair escondida e sumir, ela não vai ser pastoreada. Para quebrar os mitos da ansiedade dentro de você, em primeiro lugar, para Ele ser seu pastor, receba Jesus como seu Salvador e Senhor. Aqui todos nós já fizemos isso. O Senhor é o meu pastor. Mas para aqueles que estão me vendo pela internet agora, o Senhor não pode ser o seu pastor enquanto o pastor não for o seu Senhor. O Senhor não pode ser o seu pastor enquanto o pastor não for o seu Senhor. Os dois caminhos andam juntos. Não se pode pedir que Deus seja o pastor da minha vida sem permitir que Ele seja o Senhor. É necessário deixar de agir no lugar de Deus e deixar que Deus seja Deus na minha vida. O que significa ser Senhor? Significa estar no controle. Senhor significa simplesmente que Deus está no comando da minha vida. Hoje, nós chamamos de chefe, CEO, presidente. Senhor significa que Deus está no controle, no topo. É Deus quem dá as ordens. Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, se é Ele quem dá as ordens na sua vida. Caso contrário, Ele não é Senhor. Eu tenho vontade de adquirir certa coisa. E aí eu vou me fundamentar nos princípios da palavra de Deus. Se realmente aquilo é o melhor para a minha vida. Não que Deus vai dizer compre ou não compre. Mas eu sou guiado por princípios. Princípios da palavra. Será que eu estou querendo me exibir
Será que eu estou com inveja de alguém? Será que isso vai prejudicar outra área da minha vida? Eu vou deixar de ajudar outras pessoas por causa disso que eu vou adquirir? Não sei. Os irmãos estão entendendo. É isso que é ter Jesus como Senhor. Receber Jesus como Senhor tem 3 significados. Olha só, Jesus disse: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Os irmãos, notem aí, elas me conhecem. A ovelha conhece a Deus. De vivência, de caminhada, de estudo da palavra, de comunhão eclesiástica, enfim, ela conhece a Deus. As ovelhas ouvem a voz de Deus. O que Deus tem para me falar sobre isso? E as ovelhas seguem a Deus. Então, conhecer a Jesus, ouvir a Jesus, não psicólogos, sociólogos, filósofos, influenciadores digitais, economistas, juristas, políticos, antropólogos. Eles são muito bons, mas a palavra final é de Jesus. E segue. Porque às vezes a gente fala assim: Jesus, me siga. Ó Senhor, eu quero alcançar aquele objetivo ali. Vem atrás de mim. Às vezes nós fazemos isso. E é assim que Jesus assume o comando da nossa vida. Toda ansiedade que temos, seja ela qual for, seja qual for a sua ansiedade, é uma questão relacionada a estarmos ou não no controle da situação. Quando eu quero estar no controle da situação, eu fico ansioso. Ansiedade, em essência, é o medo de não estarmos no comando daquela situação. A ansiedade é sempre uma tentativa de controlar o que é incontrolável. Ansiedade é assumir uma responsabilidade que Deus nunca planejou nos dar. Se Ele tivesse planejado isso, Ele nos teria dado para nós a capacidade de prever o futuro. Eu sei o que vai acontecer amanhã. Eu sei quem vai ganhar as eleições. Sempre que você tenta controlar aquilo que é incontrolável, seja ele filho, economia do país, política, meio ambiente, etc., você vai sentir ansiedade. A ansiedade é um sinal de alerta, é um sinal de que você está tentando controlar demais. Esta é a raiz da ansiedade. Toda vez que você começa a sentir ansiedade, é porque você está tentando controlar alguma coisa. Quem está no controle da sua vida? O próprio Deus é quem nos concede essa escolha. Ele não se impõe. E há 2 opções. Eu posso estar no controle da minha vida, ou posso colocar tudo nas mãos de Deus. Deus, olha só que interessante essa frase. Deus não aceita ser copiloto. Sabe, o copiloto? Sabe, pensou o copiloto falando lá para o piloto: não, faz isso, vai por ali, aperta ali, desce mais, sobe mais. Copiloto é copiloto. Eu sou o copiloto da minha vida. O piloto é Deus. Você pode dizer amém para isso? Amém. Deixa Deus ser o piloto da sua vida. Deus sabe o que é bom para a nossa vida, melhor do que nós mesmos. Ele tem poder para fazer com que coisas boas aconteçam. E mesmo assim, Ele nos dá a opção de escolher. Ele deixa a gente escolher. Se você está no comando da sua própria vida, você está agindo no lugar de Deus. Agir em lugar de Deus é a raiz da ansiedade. Toda vez que você assumir o lugar de Deus, você vai ficar ansioso.
Se você está no controle da sua vida, sem levar em conta a direção de Deus, você tem toda a razão para ficar ansioso. A maior parte de tudo que acontece em nossa vida está fora do nosso controle. Portanto, há razão de sobra para a gente ficar ansioso. Eu não posso controlar tudo. Não sou eu quem assina lá os decretos. Não sou eu que faço as leis. Nós não temos controle sobre a pandemia. Portanto, a gente tem muita razão para ficar ansioso. Por outro lado, se Deus é quem está no comando da sua vida, e Ele é o Senhor da sua vida, e Ele é o pastor da sua vida, você sabe que Ele pode controlar todas as coisas, e você não precisa se preocupar. Eu escolho Jesus como o Senhor da minha vida. Em segundo lugar, para quebrar o mito da ansiedade dentro de você, coloque toda a sua vida diante de Deus. Nada me faltará. Nada me faltará. Aliás, uma sugestão, fale com Deus nesta noite, antes de deitar, a respeito de tudo que está lhe causando ansiedade. Fale com Ele. Apresente suas ansiedades. Evite passar uma semana inteira sofrendo de ansiedade. Não entre em pânico. Apenas ore. Simplesmente converse com Deus. Ele deseja a sua amizade, Ele deseja a sua comunhão. Você não tem tempo para orar? Pode ser, não tenho tempo para orar, mas você tem tempo para ficar ansioso. Se nós orássemos por tudo que nos traz ansiedade, nós teríamos bem menos coisas com que nos preocupar. A ansiedade não muda coisa alguma. A oração muda tudo. Você crê nisso? A oração muda tudo. Há uma frase de David Jeremiah, um pastor e escritor americano, ele diz assim, essa aqui é a frase de $1 milhão. Não se preocupe com nada, ore por tudo. Vamos ver juntos? Não se preocupe com nada, ore por tudo. E você tem feito isso? Porque parece tão banal, tão óbvio. É óbvio. Mas você faz isso. Quando vem uma preocupação com o filho está demorando, o filho está meio esquisito, você ora. É um problema lá está um zum lá no emprego, você ora. A ansiedade é a agitação que não produz coisa alguma. Enquanto que a oração nos coloca em contato com Deus, que pode mudar todas as coisas. Toda vez que eu sinto ansiedade, eu fico diante de duas opções. Eu posso entrar em pânico ou eu posso orar. Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olhem só, a paz de Deus guardando o meu coração. Às vezes o nosso coração está aí no meio da rua, está no mar agitado, aquela turbulência. E aí a paz de Deus quer guardar o nosso coração. E como que Ele faz isso? Pela oração. Em tudo. Ore em tudo. Não ore simplesmente por coisas religiosas. Ore por tudo que se apresentar na sua vida. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, nós vemos, lancem sobre Deus a sua ansiedade. Esse texto acho que não saiu aqui. Lancem sobre Deus a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. E, finalmente, para quebrar o mito da ansiedade dentro de você,
Viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Lá em Salmo 23:2, ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. Às vezes eu não descanso. Às vezes você está numa festa, um dia tão bom, mas você não está descansando. Já aconteceu isso com você? Tinha tudo para estar bem, mas não está bem. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. Focalize, concentre-se em viver um dia por vez. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Jesus está dizendo aqui, não abra o guarda-chuva antes de começar a chover. Não abra o guarda-chuva antes de começar a chover. Hoje é o amanhã sobre o qual você se preocupou ontem. Você já pensou se tudo aquilo com que a gente se preocupa acontecesse mesmo, de ruim? Já viu quanta preocupação sua caiu por nada? Não foi nada. Pois é, hoje é o dia de amanhã com o qual você se preocupou ontem. Quando ficamos ansiosos, não alteramos coisa alguma a respeito do que já passou. Não podemos controlar o que vai acontecer no futuro. Portanto, simplesmente nós estragamos o nosso presente. Os acontecimentos futuros podem nos amedrontar. Assim sendo, porque o futuro pode nos amedrontar, Deus divide o tempo em segmentos de 24 horas. E Ele fala, fique só nessas 24 horas. Viva o momento presente. Jesus já nos ensinou aquela conhecida oração, dá-nos hoje o pão de cada dia. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Dá-nos o pão de hoje. Eu estou vivo hoje. Minha família está protegida hoje. Eu estou empregado hoje. Eu tenho o que comer hoje. Viva o dia de cada dia. Vencer a ansiedade é uma escolha que a gente tem que fazer todo dia. Todo dia. Não existe um comprimido para curar a ansiedade. Não existe um curso, um sermão, um livro que nos impeça de ficar ansiosos. Não existe uma experiência espiritual pela qual possamos passar e que nos torne imunes à ansiedade. O antídoto para a ansiedade é uma questão de escolha diária, às vezes hora após hora, momento após momento. Há momentos na vida em que nós teremos que orar mais tempo. Vencer a ansiedade é uma questão de escolha. Senhor, eu creio que o Senhor é o meu pastor e que isso não me faltará. Quem está no comando da minha vida? Quem está dando ordens? Se eu é que estou no comando, então eu tenho razão de sobra para ficar ansioso. Mas se Deus está no comando, a responsabilidade é dele e ele tem capacidade para dar conta do recado. O que é que está deixando você ansioso? O que é que está tirando você do sério, que leva você a indagar? Será que um dia essas coisas vão dar certo? O que é que quando lhe vem à mente provoca um frio na barriga? Eu não sei o que possa ser, mas isso não importa. Deus sabe exatamente tudo o que se passa com você. Este Deus que prometeu suprir cada uma das nossas necessidades. Então hoje, quando você voltar para casa, durante o dia, leia o Salmo 23. Você vai encontrar ali os pronomes eu, meu, minha, 17 vezes em 6 versos.
Este salmo é um salmo intensamente pessoal. A palavra tu, ou Senhor, com referência a Deus, ocorre 5 vezes. Ele, ou seu, é usado 7 ou 10 vezes. Este salmo, o Salmo 23, fala de um relacionamento pessoal com Deus. Deus é a solução. Deus é a solução definitiva para a nossa ansiedade. Nenhuma religião pode parar a ansiedade. Não é de religião que você precisa. Você precisa de um relacionamento. Você precisa de um pastor. Alguém que supre necessidades, protege, dá direção e corrige. Deus diz, é para isso que eu criei você. Não criei você para ser religioso. Criei você para me conhecer. Deus sabe tudo a seu respeito. Ele quer que você o conheça. Foi por isso pela qual o Senhor enviou Jesus Cristo ao mundo. Então eu quero convidar a todos, e eu me incluo, a tomar o primeiro passo, a abrir a vida para que Jesus seja o Senhor e pastor da minha vida. Deus ama você. Ele se importa com a sua preocupação e Ele pode ajudar. E eu queria terminar hoje com a causa primária do meu estresse, que é confiando que Deus é o meu pastor para suprir as minhas necessidades. Olha só isso aqui, meus irmãos. O Senhor é o meu pastor. Note aí, o Senhor. Há somente um verdadeiro Senhor. Todos os demais são falsos. São imitações. O Senhor. Note aqui também, o Senhor é o meu pastor. Não pode ser, ocasionalmente é. Ele sempre foi e sempre será o seu pastor. O Senhor é o meu pastor. Ele cuida de mim. Isso é relacionamento, é intimidade. Ele é o meu pastor. E o pastor é o seu Senhor? O pastor é o Senhor da sua vida? Então, quando você fizer esta afirmação com a sinceridade, a sua ansiedade vai acabar. Pare de carregar um peso inútil na sua vida. É desnecessário. Deixe de fato o seu pastor lhe dar pastos verdes e lhe levar por águas mansas e águas tranquilas. A minha oração é que Deus mude a nossa vida, nos liberte desta ansiedade, nos ajude a lidar com as coisas incontroláveis e que são muitas neste mundo em que vivemos. Você está ansioso? Você é uma pessoa ansiosa? Feche os seus olhos, abra seu coração e diga assim: Pai querido, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Perdoa-me as vezes em que agi como um ateu prático. Perdoa as vezes que eu te chamei de mentiroso. O Senhor é fiel. O Senhor sempre foi fiel. O Senhor sempre será fiel. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo coloque a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, em nosso coração e nos guarde de toda ansiedade. Tu sabes, meu Deus, os problemas que cada pessoa aqui está enfrentando, as indecisões, as respostas aguardadas. Ó Pai, tenha misericórdia de cada um e ajuda-nos a descansar na Tua presença. Pai,
Dá-nos um dia abençoado, uma semana vitoriosa, abençoada e abençoadora, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos encerrar com uma música. Eu quero lembrar os irmãos que no próximo domingo teremos o segundo turno das eleições. Então nós não vamos abrir, não vamos ter culto presencial. Mas no primeiro domingo de dezembro, nós nos reuniremos aqui e teremos a celebração da ceia do Senhor. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Se, enquanto cantamos, alguém trouxe a sua oferta, a sua dedicação, pode trazê-la aqui. E por falar nisso, não tenha sobre retiro. Amém?
Olá, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor. Graça e paz, queridos.